Olá, Davis, meu nome é Jacob Moura e você está na Flutterando, no meu canal de Flutter do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre Service, seguindo a nossa semana do Flutter sobre arquitetura, que está muito bacana. Feedbacks com certeza estão bem bacanas ali, apesar de que eu estou falando isso no passado. Todos os vídeos estão sendo gravados em sequência. Mas eu acredito que esteja fazendo uma grande revolução, porque quando eu fiz uma pesquisa num grupo, realmente mostrou-se que a galera está muito interessada em aprender essas nomenclaturas. Agora hoje nós vamos aprender sobre Service, e eu espero que você goste mais dessa aula. Então a gente tem um problema que a gente tem que resolver aqui na nossa regra de negócio, que é basicamente, ó, quando eu coloco aqui no modo Dark, ele tá Dark, mas eu preciso, ó, eu inicio o aplicativo de novo, ó, ele volta ao estado normal que ele estava lá, o Light. E isso acontece porque eu tenho esse dado só na memória. Quando eu reinicio a aplicação, esse dado se perde. Então nós precisamos salvar esses dados localmente. Para salvar os dados localmente, nós temos 3 packages muito bacanas. Na verdade tem muitos mais ali, né? Temos o Shared Preference, temos o Hive e o SQLite. E a galera pergunta muito na Flutterando lá, qual é o melhor para se gravar as coisas offline? Ou o Shared Preference, ou o Hive, ou o SQLite, qual é o melhor? E aí que tá a beleza de colocar isso numa outra camada. Se a gente colocar isso numa outra camada, e a gente tá trabalhando com o Shared Preference, né? Se você sentiu que o Shared Preference não é muito legal, você troca pro Hive, e aí você consegue estar utilizando o Hive sem alterar nada da tua aplicação, você só vai alterar aquela camada. Por isso que é legal a gente ter essa camada ali. E o nome dessa camada é Service, para serviços externos, mas que não é a nível de API, como por exemplo, acessar uma base de dados local, acessar um Bluetooth, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro nível de serviço assim local, né? Você pode utilizar essa nomenclatura para isso, né? E aí você deixando esse cara separado e toda a tua aplicação usando aquela camada, você só quiser trocar alguma coisa dentro dele, basta você alterar naquela camada, né? Então eu vou criar aqui uma parte chamada Service, que eu posso ter mais de um service, né? Services. E aqui dentro do service eu vou criar o service de, pode ser o service, o nome do service pode ser de local. Ó, shared, vamos usar o shared preference, né? Shared, local, storage, e no final coloco o service, porque eu sei que ele é um service, show? Então, para usar o Shared Preference, acredito que você já conhece, é só instalar ele aqui ó, no PubSpec, dessa forma aqui, né? E tendo esse cara já instalado, basta eu criar a minha classe, né? Aqui, então vou criar shared local storage service, beleza? E aí agora a gente tem que usar um conceito de interface. É legal para você ter um baixo acoplamento e um melhor nível de reaproveitamento. Até o Clean Code fala que é importante a gente seguir uma interface e não uma implementação, né? Para você ter esse melhor acoplamento, esse melhor baixo acoplamento no caso, né? Tem mais baixo acoplamento. Então vou criar uma pasta chamada interface, ó. E dentro dessa interface, eu vou criar uma interface que vai ser o contrato geral que todo mundo que tiver que fazer um local storage tem que seguir esse cara. Então daí eu posso criar vários local storage e ir trocando eles sem precisar mexer na aplicação como um todo. Então eu vou criar aqui um local storage interface, né? .dart. E para criar uma interface no Dart, na verdade a gente usa uma classe abstrata, né? Então basicamente aqui nós temos, a gente pode chamar aqui ó, de local storage. E para usar como uma interface, eu posso colocar interface no final, ou eu posso colocar um I maiúsculo no começo, seguindo o que o pessoal faz no C#. E aqui a gente tem uma ideia do que é uma interface, né? Show de bola, dá pra gente usar essa forma também, é muito legal. E aqui eu digo o que eu preciso ter dentro de um local storage, né? Eu preciso de ter, por exemplo, uma feature que faça um get, e aí como é um chave valor, eu tenho que passar uma key, e ele tem que me retornar alguma coisa. Da mesma forma, eu tenho que ter uma feature de delete, porque com certeza essas coisas de banco, elas são assíncronas, né? E então é bom ter uma feature para isso. E aí eu coloco o delete, né? Então para me fazer o delete, passo aqui, né? E também ele vai precisar de um put, né? Para você imputar as coisas. Então aqui eu já passo uma string key, né? E é um objeto dinâmico, né? Um dynamic value, né? E aí eu posso passar qualquer coisa, e ele vai salvar qualquer coisa dentro dessa key aqui. Show de bola? Então temos aqui o nosso local storage já separado aqui. E para me usar esse contrato dentro do meu service, né, Shared Local Storage Service, basta eu implementar, né, usar implements e jogo ele aqui dentro. Vou importar. E aí ele vai pedir para me complementar o contrato, ó, com tudo que eu pedi ali, ó, o delete,
o put e o fit. Não sei porque que não apareceu aqui os outros, deve ter dado erro no meu VS Code, né? Mas tem um put aqui, né? Na verdade isso aqui é o get. E string, né? Aqui, né? Nossa, veio todo cagado mesmo isso aqui. Não sei porque que veio todo cagado mesmo, não. E aqui em cima tem o featuring de put, né? String. Então pronto, aqui temos as nossas implementações. Temos que seguir esse contrato. E todo mundo que implementar essa interface vai ter que seguir esse contrato aqui. Então é muito bacana utilizar isso aqui para você nivelar o que você vai fazer, né? Então como vamos usar o shard preference, né? Vamos fazer primeiro o get, né? Como é que a gente vai fazer, né? Vou colocar já como async, né? Que a gente vai pegar os dados assíncronos, né, do shard preference. Então, basicamente acessar shard preference, né? Ponto, vou importar aqui para ele, deixa eu ver aqui. Vou importar para ele pegar os dados certinho, né? Cadê? Ele não pegou o shard preference, até isso aqui tem que estar no plural, tem que estar mais. E aqui, ó, importei. Aí eu tenho um get instance, né? Com esse get instance, ele é ele retorna uma feature de shard preference, né? Então, vou colocar um var shard, né? E aqui eu boto um await, né? Ele retornou esse cara pra mim, eu posso utilizar ele normalmente. Então eu vou retornar, ó, o valor que eu pegar daqui ali, né? Agora, o delete é a mesma coisa, né? Eu vou pegar esse cara, eu vou pegar a minha instância do shard aqui dessa forma, vou botar ele como async aqui e vou pedir para ele deletar. Se eu não me engano, o delete, na verdade, é remove aqui, né? É remove mesmo. E passo aqui para ele remover. Então eu posso usar esse cara aqui, né? E o put é para me adicionar dados, né? Então, eu só faço pegar aqui o shard preference de novo, né? E botar como async. E agora, eu tenho que dizer, né, que tipo, porque que o shard preference, para você imputar algo, fazer um set, você tem que dizer que tipo é que você vai imputar, que tipo que você vai colocar ali, um boolean, um int, um string. Então eu realmente vou ter que testar qual o tipo do meu value. Nesse caso específico, né, o Hive já nem precisa fazer isso, né? Mas como a gente está com shard preference, a gente vai ter que testar qual é o tipo do value, né? E para testar eu uso um if com is, por exemplo, eu quero isBool, né, isBoolean aqui, né? Então eu pego o shard, ponto, se ele for um boolean, então eu seto ele passando aqui o value como um boolean, né? Se ele for as outras coisas, aí a gente vai fazendo. Então aqui eu já tenho o meu storage pronto, né? Meu service. E agora basta eu consumir esse service. Você deve utilizar, se você for utilizar esse service, você deve utilizar, sempre pegar pela interface e não pela instância em si, né? Então eu vou fazer aqui um final local storage, né? Sempre pegando pela interface aqui, ó, viu? E aí eu vou chamar aqui de storage. E agora aqui dentro, aí sim eu chamo a instância local mesmo dele aqui, ó. A instância geral do shard storage ali. Então você vê que eu estou pegando, eu estou fazendo a implementação, mas estou usando o tipo da interface. Com isso, ó, quando eu quiser pegar as coisas aqui, ó, por exemplo, eu vou já começar a implementar aqui embaixo, quando ele alterar. Quando eu apertar um ponto, você vai ver que só vai estar disponível só as coisas relacionadas a que está dentro da interface. Eu posso colocar qualquer coisa lá dentro, não vai funcionar não, só o que está dentro da interface. Isso é uma segurança para o seu código e também uma facilitação do seu acoplamento ali, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que salvar, né? Então eu vou colocar um put, né? Vou passar aqui, né? Aqui pode ser isDark, especificamente, né? E o value pode ser o value aqui mesmo, que tá passando, né? Ele vai alterar a minha gerência de estado e vai salvar localmente, né? Então com isso a gente já consegue fazer ele executar. Agora a gente só precisa inicializar se tiver algum dado na base de dados assim que ele iniciar na aplicação. Para isso, a gente pode utilizar o nosso construtor aqui, né? Para fazer isso, né? Eu posso acessar o meu storage e aí acessar o get. E aí o que eu vou pegar no get aqui? O isDark, né? E como ele é um feature, eu posso checar com o .dem se existe alguma coisa dentro dele, né? Se ele existir, você reimplementa, né? Chama o change theme, senão ele faz os segmentos normais ali, né? Então, para me exemplificar, eu posso passar o change theme diretamente aqui para ele, ó, que vai funcionar normalmente. Ele deu um problema na tipagem, né? Eu não vou nem perder tempo explicando isso aqui, depois a gente vai ver com mais detalhes essa parada aqui. Eu já vou fazer a inserção direta aqui no config, né, no nosso model, né? Eu só vou perguntar para garantir se o meu value é diferente de nulo, para ele poder adicionar. Se ele for diferente de nulo, ele adiciona.
Se ele não for diferente de nulo, ele adiciona algo. Isso aqui é só para a gente garantir que vai dar tudo certo quando não tiver nenhum dado, né? Ele estiver iniciando pela primeira vez, né? Vou dar um hot restart aqui, né? E aqui tá dando tudo certo agora, certíssimo. E agora vamos iniciar aqui, né? Eu botei como dark, tá dando dark, agora eu vou reiniciar a aplicação, dar um hot restart. E ele vai ter que funcionar como dark. Show de bola! Tá funcionando como dark sem problema algum. Então, basicamente, o nosso service está funcionando. Agora nós temos nossa camada de App Control já está cheia de regras de negócio para a aplicação inteira e a gente vai precisar componentizar determinados pontos desse camarada. É para isso que existe os View Modos e é o que vamos falar na próxima aula. Eu aguardo você lá. Até mais!